Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Gira na Política. Hoje, o nosso bate-papo é com duas mulheres que têm feito a diferença na vida das pessoas. Uma na política e a outra na beleza. Vou deixar elas se apresentarem. Oi, Ângela, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Luciene, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite para a gente bater um papo muito gostoso aqui sobre o tema tão importante que é empreendedorismo. Agradeço você, Natália, e agradeço a Lu pelo convite, por estar aqui. E eu tenho certeza que a gente vai ter um belo bate-papo. Com certeza. Natália, é um prazer estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que esse bate-papo vai agregar muito na vida das mulheres empreendedoras. Bom, eu que agradeço e sem mais delongas, nós já vamos começar aqui a conversar sobre um assunto, gente, que é de extrema importância, que é o empreendedorismo feminino. Mas antes da gente entrar no empreendedorismo feminino, vou perguntar à Ângela, por que você decidiu entrar para a política e levantar a bandeira do empreendedorismo feminino, Ângela? Bom, na verdade, já venho trabalhando há muitos anos com trabalhos sociais. Então, eu já tenho esse desejo de ajudar pessoas, de acompanhar aquelas pessoas, não só na área do empreendedorismo, mas em todas as áreas da vida da pessoa. Uhum. Quando eu fui para a política, levei esse mesmo sentimento, eu costumo dizer que é uma missão. Então, eu estou tratando a política também como uma missão de trabalho, uma missão que Deus colocou no meu caminho para que eu possa ajudar as pessoas. E até porque a política, ela, de certa forma, ela muda a vida da pessoa. No quesito, por exemplo, quando você ali, quando nós estamos aqui conversando, o que que nós estamos fazendo? Política. A política nada mais é que é debater para a sociedade. E você, pode chamar de Lu? Com Para ficar certeza, mais fácil. Fica Lu. mais fácil. E no caso, e para você, Lu, que está aí na área da estética? Quando eu comecei a empreender, o meu principal objetivo era levar o sustento para dentro de casa, Uhum. ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para o meu filho. Eu não imaginava que, ao longo do tempo, eu ia ter essa descoberta de como é cuidar de pessoas. Embora eu primeiro fui curada para aprender a curar. Dentro do empreendedorismo, eu entendi que eu poderia ser muito mais do que uma cabeleireira. Eu podia fazer a diferença na vida de mulheres, hoje, como atendendo mulheres, né, as minhas clientes, e atendendo também e trazendo, expandindo isso para os profissionais. O empreendedorismo, para mim, ele vai muito além do que um dom ou uma técnica. E hoje eu faço isso com muita alegria, porque como bem disse a Ângela, é mais que um desejo, um sonho, é um propósito. Eu acredito que sonho é aquilo que eu faço para mim. É aquilo que eu Uhum. comecei lá na caminhada. Eu quero um dia, uma vida melhor, eu quero ter a oportunidade de viajar, de dar o melhor para o meu filho. Mas virou propósito, porque se expandiu para outras pessoas. E quando a gente fala sobre propósito de vida, quando nós estamos, né, Ângela, tratando vidas, eu acredito que seja, assim, muito importante, porque você está ali cuidando de uma pessoa, você está ali o quê? É, não só cuidando da pessoa, mas se estende para a família também. Então, de repente, quando você vai ali, ajuda uma pessoa que ajuda a outra família e vai virando ali, né? Como se fosse ali o quê? Uma roda. Vai ajudando, vai transformando as vidas. E hoje, Ângela, você vê a política como algo transformador na vida das pessoas? Ah, com certeza. Por exemplo, a Lu, ela tem experiência vivenciando o empreendedorismo. Sim. Eu tenho experiência de conversar com as empreendedoras e entender as necessidades que elas têm, né? Por isso, na política, eu tenho essa possibilidade de criação de leis que venha beneficiar as mulheres, que venha abrir portas, que o governo possa ter aquele apoio àquelas mulheres, principalmente no início, né, Lu? Com Porque certeza. não é fácil para o início de uma mulher empreendedora. Ela tem os desafios, ela tem as suas Isso. dificuldades, principalmente pelo fato de ser mulher. Por quê? Porque a mulher, às vezes, ela é mãe solo.
Então, aquela porta que ela abriu, aquele sonho que ela teve, ela vê aquela oportunidade também de sustentar a sua família. Com certeza. Mas se ela não tiver incentivo, se ela não tiver oportunidade, às vezes ela fica perdida naquele início, né, Lu? E você pode falar até melhor que isso, porque você teve a sua trajetória tive do meu início. início e como você está hoje, né? Você pode até contar para a gente melhor como que é essa trajetória. Mas com relação à política, ela influencia muito, porque eu, como mulher, hoje eu estou a única mulher na Câmara, né? Apesar de todos os homens poderem fazer o mesmo projeto, mas por a gente ser mulher, a gente tem essa acessibilidade de entender até mesmo a dificuldade das mulheres que empreendem no nosso município. E até porque, como é um papo que entre mulheres, vamos Sim. lá. Eu estou como empreendedora há 10 anos. Então, assim, sei exatamente o que que a Ângela está falando, exatamente o que, né, você compartilha. E essa questão também da mulher, igual você falou, da mãe solo. Além disso, vamos lá, eu falo que a empreendedora, ela faz o administrativo, Sim. ela faz a comunicação, ela faz o marketing, ela tem que lidar ali com o emocional, e aí ela tem que fazer as vendas, e ela tem que fazer o financeiro, e ela tem que ser mãe, e ela tem que ser uma mulher que entra dentro dos padrões que nos colocam o tempo todo, Tempo todo. que nos colocam em caixinhas. E aí a gente ainda tem que empreender, né? Para levar o pão para casa. E precisa ter o lucro também, né? Precisa ter um lucro. De todo esse trabalho. O início é bem desafiador. Nós começamos a avisar, montar algo. Porque todos nós nascemos com um dom. Isso aí veio direto de Deus pra gente. O que eu entendi é que somente o dom, ele não faz com que o negócio cresça. E o que a mulher mais precisa hoje é de um apoio. Ela precisa de crédito, ela precisa de confiança, ela precisa ser confiabilizada ali, algo para ela crescer, sim, ela precisa. Uhum. Mas ela precisa principalmente de um apoio emocional, que, bem como diz a Ângela, as mulheres sofrem. E eu posso ver isso muito de perto, porque às vezes nós vamos trazer capacitação e elas falam, eu tô com dificuldade, porque eu crio meu filho sozinho, ou o meu marido, eu crio meus filhos sozinha, ou o meu marido não me apoia, ou ela sofre com uma depressão, com uma perda. Então eu percebo que o problema das mulheres são muito mais internos do que Uhum. externos. Quando nós estamos bem internamente, você consegue enxergar um caminho para fora do labirinto. Eu costumo dizer, e que foi o que eu fui buscar para eu conseguir, porque tem 20 anos que eu empreendo. E eu sei o quanto é desafiador o aluguel estar batendo na porta e você não ter o apoio. Mas eu, embora tive no início o apoio do meu marido, no momento eu não via esse apoio, mas era de uma forma, fecha o salão, porque não está dando lucro. Hoje eu consigo entender perfeitamente que o que ele quis dizer é que aquele dinheiro para pagar o aluguel estava fazendo falta dentro da nossa casa. Então o início realmente é bem desafiador. E eu posso te garantir que você precisa de gestão, você precisa saber as técnicas, mas principalmente você tem que estar equilibrada emocionalmente. E eu acho que quando a gente traz esse apoio para as mulheres, tudo fica melhor. Você consegue enxergar a porta para fora do labirinto. Foi desafiador para mim, eu tive muitos desafios, mas Uhum. essa questão de falar, poxa, eu consigo, eu vou alcançar, me fez caminhar. E hoje o meu principal objetivo é trazer isso para as empreendedoras. Hoje eu ministro cursos na área da beleza. Uhum. E se eu falar para você que eu não queria isso, você acredita? Eu queria É sério? somente, eu queria somente trabalhar, fazer o cabelo, que é o que eu amo, fazer cabelo, ir para casa, ir para minha igreja e ficar em paz. Mas a minha missão é muito maior. Eu entendi que não era só para mim, que as outras mulheres elas poderiam fazer diferente. E não é que eu as queiram acima de mim ou abaixo de mim, do meu lado. Porque uma mulher, ela curada, ela vai ajudar a curar outra. E se eu te Sim, curo, verdade. você cura outra pessoa. Esse E vira aquela roda, e né? vira aquela. Imagina, quando eu te curo, você, poxa, olha, a Lu falou algo que mudou, que virou a chave pra mim. Você vai falar pra Vai outra fazer pra mulher. outra. Então, uma mulher unida, a mulher sarada, a mulher empoderada é essa. O verdadeiro empoderamento é aquela que você olha e não compete.
ajuda, conserta a coroa. E o meu trajeto, ele foi disso, sabe? Então, hoje eu posso falar perfeitamente que nesses 20 anos eu tive dificuldade, muitas. Só que Gente. quando você está com o emocional equilibrado, quando você está bem, é possível. Fácil não é. Você chora meia E hora nem e vai vai. ser, né? Nunca vai ser. Mesmo porque se for fácil, a gente nem valoriza. Pois é, Lu, mas você passou esses 20 anos, né? No dito popular, você quebrou a cabeça, né? Muito a cabeça. Então, por isso que entra a política. A Sim. política entra nesse momento, porque você acaba dando possibilidade da mulher de ela encurtar o caminho e não errar tanto, né, Lu? Porque Exatamente. hoje eu estou falando com a Lu, que é uma empreendedora de sucesso. Mas muitas mulheres começam e não conseguem prosseguir. Exatamente, Ângela. E é como você está falando. Para mim, eu já identifiquei isso logo. Mas quantas mulheres hoje estão começando para comprar o leite, estão começando para dar o remédio para o filho e elas não têm esse apoio? Foi 20 anos quebrando a cabeça, ensinando pessoas. Hoje eu posso ensinar pessoas aquilo que eu vivi de experiência. Mas por que não ser uma facilitadora É verdade. e trazer para essas pessoas, encurtar o caminho para elas? Quando a gente se torna facilitador, eu posso falar isso porque eu vivi. Eu peguei esse caminho E aprendeu, né? aprendi e também já peguei esse bonde do, do empreendedorismo, dessa lei mesmo que você Sim. já implantou. Então eu posso falar isso com maestria. Eu sou uma pessoa que eu tenho vários, se você olhar lá no meu Instagram, eu nem retirei de lá a minha trajetória. Eu não tenho vergonha dela e tampouco quero mostrar uma vitrine perfeita. Pelo contrário, é mostrar que existem imperfeições, mas como bem a Ângela disse, tem como você vir ser a melhor. Não é porque eu tive uma vida de sofrimentos, né? Que eu tenho que entender que o meu filho tem que passar a mesma coisa que eu. Eu Verdade. posso trazer para ele a realidade, mostrando para ele como que eu posso fazer diferente. E hoje você está aqui justamente contando a sua história para que as mulheres empreendedoras que estejam nos assistindo ver também, sabendo que não é tão fácil como vendem aí na internet, Não é. não vendem, mas hoje você está aqui contando a sua história aí, né? E aí, Ângela, tem um ponto que você falou que, assim, gente, uma cidade com quase 450 mil habitantes e com um número maiores, que a gente sabe são as mulheres, e aí nós temos só uma vereadora, né, Ângela? Pois é. É importante ter a figura feminina em todos os espaços, Sim. inclusive no espaço legislativo. Como eu mencionei, a mulher ela tem mais sensibilidade de entender uma outra, porque eu sou mulher, né? Eu sei a necessidade, eu sou mulher, sou esposa, sou mãe, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir para casa, tenho que fazer as coisas dentro de casa, como qualquer uma outra mulher, independente da posição ou da função que exerça. Então é importante que, que as mulheres também se conscientizem disso, né? Porque não é fácil, Exatamente. né? Se eu conseguir chegar, acredito que teve um propósito, Deus me deu essa oportunidade. Inclusive, você já está no seu Meu segundo segundo mandato. mandato. Mas é muito difícil. Tanto é que é difícil que o cenário mostra. Somos 23 vereadores. No mandato passado, apenas uma vereadora. E nesse mandato também, 22, só apenas uma vereadora. E aí, o Gira na Política, nós estamos aqui justamente para falar sobre isso. Para não levantar, mas levantar sim essa pauta para falar que é importante nós termos mulheres dentro da política. Porque a política, como eu sempre falei nos episódios anteriores, que às vezes a pessoa ela não gosta de determinado político e aí ela acha que generaliza, como você, né, falou aí. E aí o que que acontece? Aí nós temos apenas uma representante, nós sabemos que é um ambiente extremamente masculino, mas nós precisamos ter vozes lá dentro com essa sensibilidade, porque só uma outra mulher sabe o que que nós passamos. Igual, por exemplo, eu não sei se já foi aprovado, mas uma lei que agora a mulher, quando ela está ali no período dela menstrual, ela vai poder ficar em casa 2 dias. Gente, só uma outra mulher para saber Para o entender. que é. Já tramitando Já foi na Câmara, mas foi aprovado? aprovado na Câmara. Agora vai para o Só Senado. uma outra mulher para saber o que que a gente passa nesses dias.
Igual, outra coisa também, quando a gente pega ali a licença maternidade, 4 meses. Gente, para quem é mãe e tem um. Eu não sou mãe, mas eu tenho uma irmã que tem um bebezinho e eu acompanho ela. Como que você tem ali uma licença maternidade de 4 meses? Como que a mulher ela vai trabalhar o dia inteiro, o tempo inteiro, se a criança ela ainda está amamentando? E aí a gente vê campanhas publicitárias falando que a mãe tem que amamentar até os 2 anos. Claro que a mãe gostaria de amamentar os 2 anos, mas se você está trabalhando, geralmente nós trabalhamos de 8 a 17. Então, nesse horário aí, a criança ela está onde? Na creche. Como que você vai amamentar? Só que aí a gente precisa de quê? Ter mais mulheres ali dentro desse cenário para ter esse olhar, essa sensibilidade, né, Ângela? Sim. E como eu fiquei a única vereadora, né? Eu não trabalhava diretamente apenas com mulher. Mas quando eu fiquei a única vereadora, eu peguei essa pauta com muito carinho, para Uhum. cuidar das mulheres. Então, assim, a gente está falando hoje de empreendedorismo, mas todas as pautas relacionadas à mulher, a gente tem um cuidado, carinho de observar, de apresentar leis, de apresentar algo que venha ajudar a mulher no seu dia a dia, né? Então, Inclusive tem uma lei que é de sua autoria, né, sim, Ângela? Gente, deixa eu dar uma olhadinha aqui para eu não errar o número, tá? É a Lei 7.930, de 6 de outubro de 2025, aonde a Ângela, ela vai trazer ali, ela vem de encontro, essa lei, ela vem de encontro para auxiliar as mulheres empreendedoras. Você sim. pode falar para gente um pouquinho sobre essa Isso. lei? O Essa que que lei, você ela espera? já teve outras leis com essa temática de empreendedorismo, que foi inclusive aprovada, mas essa aqui está bem fresquinha. 6 de outubro É 6 de outubro ela aqui. foi sancionada e ela é mais completa, né? Ela institui diretrizes para a política municipal de incentivo à mulher empreendedora. Então, na verdade, tem várias diretrizes aqui, que eu não vou ler para não se estender, e que vai colaborar, auxiliar essa mulher na Uhum. dificuldade que ela tem. Como a Lu mencionou, ela passou por muita dificuldade na questão de gestão, na questão da contabilidade, na questão de marketing. Então, o governo, através dessa lei que foi sancionada, eles vão ter que implementar Uhum. essa lei e e planejar e executar para que possa atingir essas mulheres que estão precisando ser atendida com relação ao empreendedorismo. E eu costumo dizer que uma lei, ela não tem nenhum efeito se a pessoa não tem conhecimento. Exatamente. Então, se a mulher, se você é empreendedora, eu não vou ler a lei toda aqui, mas se você é empreendedora e quer conhecer um pouquinho mais sobre a lei, me aciona, me chama no Instagram, ou vai até mesmo na Câmara que a gente passa para você. Tem uma superintendência que é a que vai executar essa lei, né? Que é a Uhum. Superintendência Municipal de Desenvolvimento Econômico, a SEADEC. Então, ela vai se ajustar para que essa lei possa ser implementada e executada também, E aí futuramente. o empreendedor ele tem que procurar vocês lá, tem que fazer alguma inscrição, vai ser Sim, alguma na verdade, formação? aqui o vereador ele apresenta a lei, né? O Uhum. prefeito sanciona e quem executa é o executivo, que no caso é a prefeitura, né? Mas eu, como vereadora, o meu papel é fiscalizar. E eu vou fazer isso. Isso, eu vou fazer isso. Por quê? Vou marcar uma reunião com a secretária para ela ter conhecimento sobre essa lei. Como eu falei, é bem Uhum. nova, né? Foi sancionada há pouco tempo. E quais as diretrizes que ela já tem umas diretrizes, mas como ela vai planejar e executar todas essas diretrizes que vai, de certa forma, beneficiar o empreendedorismo. Agora, eu, como Câmara, eu sou presidente da Comissão de Direito das Mulheres, faço parte do Parlamento Mulher, da Uhum. Procuradoria da Mulher. E a gente, em parceria, fechou uma parceria com o Sebrae, Olha. é, e inclusive nós vamos ter o nosso segundo workshop Aham. para as mulheres empreendedoras, e com o tema Estratégias para fechar o ano com sucesso. Então, vai ser uma parceria com o Sebrae, e o Sebrae vai dar esse curso referente a marketing e inteligência artificial, que está tão em alta hoje e muitas vezes a pessoa não sabe utilizar essa ferramenta. Esse curso vai ser gratuito, vai ser na Câmara, vocês podem entrar pelo site da Câmara, fazer a inscrição lá, vai ser dia 17, 1 hora da tarde, Deixa eu até anotar aqui, dia 17. às 13 Já horas. anotou, né, gente? Dia Com 17, às certeza, vai ser 13 muito horas. bom. Até porque é da minha área aí na inteligência artificial. Sim.
Exatamente. E quando a gente fala sobre inteligência artificial, pode fazer uma pergunta? Como que a gente viveu antes sem inteligência artificial? Você já está usando ela? Com certeza. Eu usufruo de todas as armas que eu puder para que o meu negócio cresça muito mais. Hoje eu costumo dizer que as ferramentas estão muito mais elaboradas. Evoluída? Muito mais. As empreendedoras hoje têm muitas oportunidades, embora a gente percebe que elas não estão usando. Exatamente. Eu não posso falar também que eu sou a expert, mas eu procuro usar muito bem o que eu tenho acesso. Porque não é só sobre você fazer bem feito, você tem que mostrar o que você sabe fazer. Exatamente. E às vezes eu converso com muitas empreendedoras, como eu posso me considerar uma pessoa que influencia outras empreendedoras, e eu recebo muito, eu não tenho clientes, tá difícil. Aí na hora que eu entro no Instagram, eu vejo o trabalho impecável, maravilhoso, mas eu vejo que não tem aquela estratégia de falar o que faz, como faz. Eu acredito que nós somos movidos a relacionamento. E Eu por po- isso que é rede social. Rede É pra social, socializar ali, né? né? Como você mesmo disse, eu fui lá, já dei uma stalkeada, já dei uma Ou olhada. stalkeada do bem. Do bem! E aí, você se identificou, começou a seguir, porque se a gente não se identifica, a gente não segue. Hoje, neste momento, tem muitas pessoas procurando por profissionais que se identificam. Por exemplo, eu sou uma profissional que eu sou mais falante, né? Mais agitada. Nesse momento, tem alguém olhando meu vídeo e dizendo: Meu Deus, eu quero ir lá. Eu amei o trabalho dela. Tem outras pessoas falando assim: ela trabalha bem, mas eu acho que eu gosto de uma pessoa mais calminha. O que acontece? Cada um vai se identificar com o seu jeito de ser. Por isso que eu não acredito que existem pessoas especiais. Eu acredito que pessoas que se fazem especial. O seu jeito é especial para alguém. E as redes sociais, ela pode trazer isso. Antigamente era o boca a boca. Você tinha que abrir o seu salão. Tanto que hoje, onde eu atendo, é num lugar que eu nem coloquei placa para que eu atenda de uma forma mais confortável possível. Eu gosto de atender eu e você. E é um atendimento totalmente humanizado. Mas para quem está começando, uma porta de frente para a rua. Antigamente era assim, uma porta de frente para a rua, todo momento passava pessoas na rua. A Ângela Uma vinha. placa isso super mesmo. grande. Exatamente. A Ângela vinha, fazia cabelo comigo, gostava do meu cabelo, do trabalho e indicava a Natália. Era assim que tinha que ser feito. Você era obrigatoriamente estar ali o tempo todo, ali a postos. Hoje não, você coloca ali o seu trabalho nas redes sociais. A Ângela fez o cabelo comigo, ela me marca nas redes sociais, outra Já pessoa marca outra pessoa. que é amiga em comum viu e vem. Às vezes nem conversou com a Ângela, mas eu te vi no perfil de uma Mas amiga. só da Ângela te marcar, Ela é o boca a boca. É o Esse boca, é o novo, é o boca a novo boca boca a boca. digital. Esse é o novo boca a boca. E que Digital. digital. Que as pessoas estão perdendo com isso. Muitas das vezes você não precisa aparecer se você tem muita vergonha inicialmente. Mas colocar ali o seu trabalho, a sua voz por trás disso, faz com que o seu trabalho tenha a sua essência. E aproveitar o digital é o que há agora. Óbvio que a gente tem que buscar, estudar. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Se você me permite, que eu estava doida para falar agora pode. sobre a questão da política. Eu fui uma pessoa que não ligava para política. Sim. Sempre fui da indicação. A Ângela me falava que alguém era bom, eu olhava para essa pessoa, ela é boa, vou votar nela. Sim. E nunca fui aquela pessoa de me informar sobre o que era política, até eu entender o quanto a política ela fazia parte da minha vida e o quanto o meu voto, Nosso dia a dia, né? enquanto o que eu fizesse ali poderia modificar, o meu voto modifica. Porque às vezes a pessoa sabe, eu poderia até votar, mas não vai fazer diferença. Ela pensa assim. Só que tem muitas coisas acontecendo de errado no nosso país, porque os honestos pensam assim. Se todas as pessoas que pensassem direito olhassem não só pela quantidade, e sim pelas pessoas que vão realmente fazer a diferença no nosso município, na nossa cidade, tudo seria diferente. Foi aí que eu mudei a minha mentalidade. E uma das coisas que eu posso afirmar para qualquer pessoa, enquanto uma mulher que pode ter sido considerado um projeto inacabado ou quase falido, é que a mudança de mentalidade é que te leva para o outro nível.
Primeiro, você muda a sua mentalidade. Depois, os hábitos. Se você não lê, você começa a ler. O que é política? Será que as pessoas sabem? O que um vereador faz? O que um prefeito faz? O que, né, o que ali... Você começa a entender Você começa a o que entender. é exatamente Você começa a entender sobre seus aquilo. direitos. Daí você começa a mudar os seus hábitos e o seu comportamento. É isso que faz você sair de um patamar de alguém que não acredita em você para alguém de nível que as pessoas começam a confiar, te dar crédito. E é aí que eu digo para ti, como foi essa questão do meu empreendedorismo? Eu conquistei tantas coisas sem ter dinheiro. Eu conquistei tantas coisas sem ter recursos financeiros somente com meu nome. As pessoas olhar para mim e confiar na Lu. Nossa, a Lu, ela fala, ela cumpre. E se você me permite, eu não vou lembrar do texto bíblico aqui, mas o TDAH ele não lembra de muitas coisas. Mas quando marca para ele, vou carregar o resto da minha vida. Você lembra alguma Mas mais vale um bom nome do que toda riqueza. Então, às vezes a pessoa, ela não sabe fazer relacionamento. Então, É um texto de provérbios. é, né? Pois é, gente. Depois coloca aqui no vídeo para mim, por favor. O relacionamento, ele é político. Então, quando eu sou honesta, quando eu sou íntegra, quando ninguém está olhando, quando eu sou honesta, quando eu tomo emprestado com você e eu pago, quando eu sou honesta, quando eu ajo com você de uma forma justa, ali eu estou fazendo uma política justa. E é interessante que não precisa estar na política para Não fazer precisa política, estar né, na Lu? política. É exatamente essa isso. diferença. Não precisa você fazer ali estar na política partidária. Sim. Não Porque precisa. só o fato de você já estar falando sobre a pessoa começar a ler, começar a questionar, você já está fazendo política. Eu costumo dizer que a política é a arte da boa vizinhança, Sim. né? Essa é a política. Então, não é necessariamente eu estar num cargo público, não, agora eu sou uma política. Não, todos nós temos a política em nós. E é A coisa da importante. conviver, né? Saber conviver, saber conversar, saber Exatamente. cuidar um do outro. Bom, para nós que somos mulheres casadas, a gente tem que praticar a política dentro O de tempo casa inteiro. o tempo todo, porque pensa, E aí, nós temos que ter uma política ali dentro para as coisas acontecerem. acontecerem De com os filhos, organização, com o marido, de com a casa, de tudo. principalmente falando de empreendedorismo, né? Exatamente. Você precisa ser Sim. uma pessoa, lidar com os desafios na rua e lidar com os desafios Porque em o casa. empreendedor, ele leva o serviço dele para casa. Sim, Não por acaba mais que não Não tem queira. jeito. Igual, por exemplo, você tem o seu espaço, Sim, mas você está na sua casa e você responde às pessoas, você está Sim. trabalhando. Até a parte burocrática, né? Deixa para Sim, resolver em casa. exatamente. Quando você muda a sua mentalidade, você ajuda outras pessoas. Porque, por exemplo, eu vou trazer um assunto aqui que eu não, né, que é muito, eu acho que é uma pauta muito importante. Uhum. Quando eu fui estudar o que o vereador faz, eu lembrei de como era lá atrás. Eu me lembro da minha infância muito escassa e tinha aquelas questões. O vereador ajudava ali a comprar um gás, o vereador ajudava com alguma coisa. E quando eu fui ler, hoje, quando chega na minha cadeira, Natália, uma pessoa que vem falar, poxa, eu não vou votar em vereador X porque ele não ajudou com nada. Aí eu pergunto para essa pessoa, você sabe o que o vereador faz? Você entende que você cura outra pessoa? Porque o conhecimento, ele liberta. Sim. E quando você sabe falar, que bem, como diz ela, você é político, você sabe falar e você se torna uma pessoa referência, as pessoas começam a confiar em você. Imagina a responsabilidade que eu tenho de não deixar aquela pessoa sair dali sem saber o que um vereador faz. E não é só sobre política, é também sobre ensinar para essa mulher como ela se portar com ela mesma. Eu tô sendo política o tempo todo. Eu tô sendo política quando eu ensino para ela o que um vereador faz. Eu tô sendo política quando eu falo para ela, olha, você precisa se valorizar. Eu faço ela descobrir que ela tem um trauma e aquele trauma precisa ser curado, ser cuidado. Então, a política, ela está em todos os momentos. Ela está na cadeira, ela está, como você disse, em casa, na fila de um banco. Porque, lá vem eu de novo, eu vou sempre citar, gente, porque eu não falei no início, mas eu sou uma mulher cristã e eu trago comigo o princípio bíblico, porque é isso que me faz ser uma mulher realizada e ser feliz quando ninguém está olhando. E quando eu trago falando sobre isso, de você ter essa integridade, de você falar, poxa vida, eu vou cuidar do outro como eu cuido de mim, eu estou trazendo para essa pessoa um outro olhar para a vida, um outro olhar para ela mesma, que às vezes nem ela vê.
E aí nós temos que parar para pensar o seguinte, igual, por exemplo, é, além de nós termos vários papéis, a mulher ainda, ela sente culpada, Muito. dependendo da carreira que ela segue. E aí eu gostaria que vocês comentassem, como que é para você no caso, Ângela, que é mãe, como você disse, que é mãe, que é esposa, que ainda está como vereadora e dá conta de tudo. E para você também. A gente tem que é igual quando está ali fazendo um malabarismo. A gente tem que fazer o quê? Segurar tudo ali ao mesmo tempo e ainda com excelência. Sim. Porque eu acredito que a excelência, quando tudo que você faz com excelência, tudo que você faz com amor, com dedicação, é aquilo que você falou, é o boca a boca. E Sim. que é o marketing mais barato também, né? E outra coisa também, porque quando a gente vai em algum profissional que, no caso ali, já tem uma indicação, a gente vai Mais confiante. mais confiante. A probabilidade de não fechar é quase que zero. Então, como que vocês fazem aí para conseguir manter todas essas áreas aí? Começar aqui pela Ângela. Na verdade, eu costumo dizer que nós temos um dom. Deus deu um dom extra para a mulher. Certeza. E nós somos todas iguais, né? Mesmo você falando que tem TDAH, talvez você tenha um pouquinho mais de dificuldade de organização, mas mesmo todas nós temos aqueles fios que um conecta com o outro e dá certo no Acho que final. toda mulher tem um pouquinho de TDAH, porque é muita coisa que fica. É ligado ali no 220, 24 Isso. horas, né? Exatamente. E então a gente consegue. Qualquer mulher consegue. Vai cansar um pouco? Vai cansar? Vamos cansar. Por isso que a gente muitas vezes tem que ter uma parceria, né? Quem é casado, uma parceria com o marido, de entender, às vezes, que você está um pouco cansada, mas que a gente dá conta, a gente dá conta. Né? Eu estou na Câmara, eu trabalho no Legislativo, eu trabalho na igreja, eu trabalho em casa, e para mim é uma satisfação, porque tudo que a gente faz com muito, você falou da excelência, com muito prazer, com muita satisfação de estar fazendo. Porque hoje eu estou uma figura pública, né? Pessoas confiaram em mim para que eu estivesse ali. Então eu tenho que fazer com prazer. Eu tenho que fazer o meu melhor para aquelas pessoas, porque elas confiaram em mim. Eu nunca estaria ali se alguém não tivesse confiado em mim. Então eu acredito que nós todas temos essa capacidade, né, Lu? Temos. Eu vou dividir por partes. A primeira é porque eu acho que é como ela disse, são várias de nós São e nós várias mesmos. de nós. Eu aprendi nesses 20 anos empreendendo. É claro que eu bati muito a cabeça, é claro que eu errei. Teve momentos que eu investi os papéis, teve momentos que eu coloquei ali o trabalho acima da família. E é algo que é importante eu frisar aqui, Sim. que foi uma fase muito difícil da minha vida. E por meter os pés pelas mãos ali, eu quase acabei me divorciando, né? Eu tive um período muito difícil na minha vida. E eu gosto de falar sobre isso porque, de repente, tem mulheres que estão vivendo isso neste momento. E aí eu dividi. O que eu fiz? Eu comecei a colocar cada coisa no seu lugar. Primeiro, eu estruturei a minha vida espiritual. Eu comecei a ficar mais próxima de Deus. Ler as escrituras todos os dias, procurar ler as escrituras todos os dias, a minha oração diária. E aí veio Deus, a Lu. Porque quando eu cuido da Lu, eu tô forte para cuidar da minha família. Aí a minha mentalidade mudou. Eu comecei a mudar alguns hábitos que é importante a gente ouvir o nosso companheiro, que às vezes ele vai falar algumas Importante. coisas e a gente tem mania de achar que ele tá Isso. implicando com a É gente. verdade. E nem sempre é implicância. Às Pedindo vezes socorro, ele tá né? pedindo socorro. Então, vamos ouvir? O homem não é de falar. E quando ele se cala muito, isso é muito perigoso. Então, é uma dica, meninas. Ai, meu marido é muito calado. Vigia. Marido muito calado não é bom. Então, Por quê? porque o marido muito calado, ele é um marido silenciado. Então, ele cansou de te cobrar. Ali não é bom. Então, você está próximo de uma destruição familiar. Foi o que aconteceu comigo. O meu já era muito calado, porque é da personalidade dele. Quando eu vi que ele passou a não se importar, alguma coisa estava Acendeu errada. uma luzinha. Acendeu essa luzinha e aí eu fui atrás para mudar essa situação. Mas primeiro, como que eu consegui mudar essa situação? Cuidando da Lu. Deus, eu, e coloquei o meu marido na devida importância que ele tinha que estar.
Quando eu comecei a colocar meu marido na devida importância, você me permite falar o seguinte: nós não estamos lutando com a Natália, com a Ângela, nós estamos lutando com o inimigo invisível, que eu falo que é o tempo, eu falo que é o sentimento. E aí, quando eu coloquei o meu marido na onde ele tinha que estar, gente, porque quantas vezes ele mandava uma mensagem, eu até via, eu falava, ele sabe que eu tô trabalhando, e eu não respondia, pelo menos, amor, eu tô agarrada. Eu estou apertada aqui no serviço, e eu não fazia isso. Quando eu entendi que eu mesmo ele sem saber, porque ele não sabia que eu fazia isso, que eu coloquei, puxa, ele é importante pra mim, eu vou responder aqui, eu comecei a ter resultados dentro de casa. Então, como eu fiz? Deus, Lu com os olhos espirituais abertos e com esse terreno ali preparado, eu comecei a cuidar do meu filho e do meu marido. Aí eu comecei a controlar os meus horários. Hoje eu trabalho, isso aí é inédito, eu acho que não tem um salão que faz o que eu faço. Eu começo a atender, nos dias que eu tenho projetos na minha igreja, eu começo a atender às 10 e é uma coisa que eu faço questão, tá? Eu sou voluntária e alguns dias na semana eu vou chego às 10 no meu trabalho, às 15 é o meu último atendimento. No sábado eu começo às 7, às 15 é o meu último atendimento. Para eu chegar na minha casa às 18, fazer o jantar para minha família e cuidar deles. É o momento que eu tenho para ouvir o meu marido, é o momento que eu tenho para ouvir o meu filho, é um momento que eu estruturei essa minha família. Então hoje eu falo para você que eu sou uma empreendedora preparada para ajudar outras empreendedoras. Eu posso dizer que eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso, até mesmo para levar outras empreendedoras a um crescimento. Hoje eu posso dizer, com todos esses ajustes que eu fiz na minha profissão, eu sou muito melhor remunerada e eu sou muito mais feliz. É a questão das escolhas. São as escolhas. São as São, na escolhas. verdade, ô Natália, se você me permite, é a organização. Quando você organiza cada coisa, porque na realidade, gente, é importante eu acrescentar isso daqui. Nós estamos trabalhando para ter cada dia mais. E aí, no final de tudo, a gente só sente falta de pessoas. Nós estamos trabalhando porque a gente quer uma casa e um sítio. A gente quer um carro e uma caminhonete. E aí, o que que acontece? Você tem que trabalhar mais. Aí você não vê o seu marido, você não vê o seu filho, você não vê nada. Mas sabe qual que é a questão também? Eu acho que hoje a sociedade, ela coloca uma pressão insana sobre o sucesso. E aí, o que que é o sucesso? Entende? Aí volto, você fez a escolha hoje de ter um horário para você trabalhar, para você dedicar à sua família, e aí o que você está falando, que hoje você é melhor, recebe melhor, você tem, acredito, que com essa organização, qualidade de Com vida, certeza. que agora é o novo luxo, qualidade de vida. Qualidade. Aí a gente tem que parar para pensar que o novo luxo é qualidade de vida. Sabe? Quando isso deveria ser uma das nossas prioridades. Mas se a gente for parar para pensar, Natália, a qualidade de vida ainda está muito disfarçada. Sim. Porque as redes sociais, ela é muito boa quando você sabe usar. Sim. E daí, a ansiedade, ela começa a ser gerada quando você abre as redes sociais e vê pessoas viajando. Às vezes a pessoa não tá nem viajando. É uma foto antiga que ela coloca porque Um ela tá recorte sentindo da vida. Exatamente. E aí, esse bem-estar, as pessoas ligam que é ter só viajando, muitas viagens, bens materiais, roupas caras, enfim. Então, a gente precisa, nós mulheres, principalmente nós mulheres, nós somos muito emotivas. A emoção, ela faz parte da gente, desde que nós somos criadas, né? Então, o que que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos equilibrar e entender que a qualidade de vida mesmo, o precioso, ele está ali com a gente. E eu posso te afirmar, Natália, eu falo assim, olhando dentro dos seus olhos, que é possível, sim, você ser feliz, você ter os seus recursos, é possível você ter sucesso, porque hoje eu viajo o Brasil todo. Olha que curioso. Hoje eu viajo, eu estou sempre viajando, mas eu tenho qualidade de vida com os meus. É diferente, igual eu sempre falo para as minhas mentoriadas, é diferente você estar perto e você estar junto. Mas você conquistou isso. Você tem para onde voltar, né, Lu? Tem E pra tem onde alguém voltar. te aguardando.
Sim. Isso é tão importante. E eu tô falando aqui porque às vezes a gente. Por que que eu tô expondo essa minha intimidade? Porque às vezes quem tá assistindo fala assim, poxa, mas pra ela é fácil. Ela está onde ela está. Eu errei muito. E hoje, o meu principal objetivo, de verdade, é fazer com que essas mulheres não precisem errar como eu errei. E quando você está bem em casa, é tão prazeroso que você Não, é completamente consegue diferente. trabalhar diferente. Você consegue fazer o seu trabalho de forma com maestria. É diferente. E aí a gente tem que parar para pensar, enquanto mulheres também, que a sociedade também, ela está vendendo uma outra roupagem para nós do que é sucesso. Quando, na verdade, assim, né, já que nós estamos num bate-papo aqui entre amigas, para mim hoje, o que que é o sucesso? É você deitar à noite com paz, tranquilo, saber assim, Muito o bom. meu dia hoje eu trabalhei, estou aqui tranquilamente com meu esposo, amanhã eu vou trabalhar. Sabe? O sucesso hoje é aquela questão, eu hoje, eu enquanto empreendedora, falar, não, hoje eu vou tirar um dia, vou ficar com a minha sobrinha. Sabe? E a sociedade, ela vem cobrando ali que você tem que ter muitas coisas, que você precisa, igual você falou, ter um carro, mas eu quero um carro maior. Gente, nem saiu o iPhone 16, vocês já viram que já lançaram o 17 Pro? Sim. Tem gente que ainda está pagando e aí já quer trocar, e aí vai virando aquele looping a vida. E a nossa vida é muito rápido para eu ficar trabalhando, para ficar pagando contas, para ficar trocando de carro, para ficar trocando de telefone. E aí eu não vejo, no meu caso, eu que não tenho filho, mas uma empreendedora que não vê o filho crescer, Sim. Não acompanha, né? e ela se cobra muito, né? Sim. Sim, mulher E é se tão cobra. importante também, a gente tem muito assunto, né? Se a gente for entrar agora na criação Não de é? filhos, a gente vai até fugir, mas é verdade. A criação de filhos é extremamente importante. E hoje as mães elas estão deixando na escola, na creche. Por quê? Tem duas situações. Se você precisa se manter para isso e deixar seu Uhum. filho, então ela não vai se sentir culpada, Sim. porque isso é uma necessidade, ela tem que sobreviver. Mas aí você vai deixar o seu filho porque você quer cada dia mais, aí é uma outra temática. E é muito importante a mãe estar presente na vida do filho, né? Hoje a minha filha, ela é adulta, então, mas eu tive o privilégio de acompanhar toda a criação dela, desde pequena até o casamento. Então, mas para mim, eu também escolhi isso. Mas tem mulheres que preferem escolher carreira, preferem escolher e pode perder o melhor da vida, que é a criação dos filhos, que é tão importante para a vida da gente. Se a gente tem filho, a gente escolheu ter filho, então nós mães precisamos estar atentas aos nossos filhos a cada detalhe e não deixar que a escola, que as pessoas que estão próximas a eduque. E hoje também, quando você fala isso, tem um dado interessante sobre a questão das redes sociais, né? Também. Que hoje, por exemplo, assim, tem muito adolescente que tem utilizado as redes sociais, que não sabe o perigo. Ela é uma ferramenta maravilhosa? Sim, Sim. mas mal usada, Sim. vira uma Pegou bomba. um carro. Se você pegar um carro Sai disparado aí. né, para atropelar uma Sim. pessoa, você está Você vai. usando. A rede É uma social, ela é a arma. mesma coisa. E hoje também a gente tem que olhar também sobre essa questão das redes sociais, sobre os adolescentes. E às vezes, assim, os pais, eles estão tão preocupados, cansados, porque a gente tem que parar para pensar também que hoje não é fácil, gente. Hoje tudo é muito caro, tudo é muito caro. Então, era um tempo que o homem trabalhava, trazia o sustento para casa. E hoje nem sempre dá. Uhum. Gente, a gente vai no supermercado, é dor. Então, hoje a mulher ela tem esse papel de ter que sair, ter que trabalhar, mas aí tem que deixar o filho, e ainda tem essa questão de redes sociais, igual você falou sobre a questão da ansiedade. Gente, não sei se vocês viram, mas uma pesquisa em que o Brasil está no segundo lugar como o país mais ansioso. E quando a gente pega os dados ali também, o Brasil é um dos países que mais acessam as redes sociais. Por isso que os pais precisam ficar atentos à criação dos filhos, né? Tem pai hoje que está na sala e o filho está no quarto. E ele não vai até lá e vice-versa. Ele manda uma Estar mensagem. perto não é Está estar lá. junto. Manda uma mensagem. Então é isso que a gente está vivendo hoje. É um perigo. Então começa com os pais também. Porque não é só a criança que está na rede social.
E nós, os adultos, estamos também na rede social. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio de priorizar. Igual a Lu falou, priorizar. Ela priorizou a família dela. Então, nós precisamos sempre priorizar a nossa família, os nossos filhos, estar atento a detalhes. E o detalhe de hoje é rede social, que na minha época não tinha, né? Graças a Deus, acho que eu tive até mais facilidade de educar minha filha, porque eu não nem tinha rede social. Hoje, eu acredito que está muito mais complicado de você criar um filho. Porque antigamente, você ia brincar lá fora. Aí a mãe brigava porque você estava brincando na rua. Hoje não, hoje o mundo vem para dentro da sua casa. A rede social entra dentro da sua casa, com propostas. Trazendo de Muitas tudo. Com propostas. propostas. E sobre a carreira, gente, eu avancei muito na minha carreira, porque eu investi muito em mim. Eu investi de uma forma que eu comecei. Primeiro, eu não acreditava em mim, depois eu comecei a acreditar em mim. Por isso que a gente se perde também dentro desse acreditar. Nós temos que tomar cuidado até com acreditar. Nada pode ser assim com muita. Como eu posso falar? A Tem que ter um palavra. equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. As coisas, tudo na vida precisa existir um equilíbrio. Uma Quando moderação ali, Quando né? eu comecei, eu investi muito. Investi muito em todos os sentidos. E aí também tem que ter cuidado, porque eu comecei a avançar. E eu comecei a ser muito maravilhosa aqui fora. E isso começou a me incomodar, porque eu era muito maravilhosa aqui fora. E em casa, não que eu fizesse nada para ser um monstro, mas eu não via no olhar do meu marido, do meu filho, o que eu via no olhar das pessoas aqui fora. Eles só queriam a Luciene. Eles não queriam a Lu Vasconcelos. Eles não queriam a Luciene Vasconcelos. Eles queriam Uhum. a esposa simplória, que ele casou, que não se importava com tanto luxo. Enfim, ele queria essa. E quando eu cheguei no meio do caminho, que eu olhei para trás, e eu vi a minha família lá no cantinho, e eu bem avançada aqui com todas as pessoas me agarrando e me ovacionando, eu falei, poxa, eu preciso buscar a minha família. Eu quero a minha família de volta. Então, a carreira ela é muito importante, sim, mas não tem nada que pague você entrar na sua casa. E hoje eu ouvi o meu marido. Foi o maior troféu, tá? Eu já ganhei vários. Eu já fui muito premiada nesse Brasil. Mas o meu maior troféu foi ouvir o meu marido falar assim pra mim: eu amo ouvir os seus vídeos. Você é a minha professora favorita. Uhum. Quando ele disse isso pra mim, eu falei, meu Deus, foi aonde nasceu um vídeo que eu coloquei nas redes sociais, falando que o meu marido tá comentando todos os meus vídeos. Tem um cara aqui comentando todos os meus vídeos, porque ele hoje me apoia, porque hoje ele vê que eu sou maravilhosa lá também, porque lá eu chego e eu sou a esposa dele. Eu não sou a mesma que é no salão, que a minha secretária até brinca comigo, porque às vezes eu tô lá e falando, tem que fazer isso, essa estratégia, vamos fazer isso. Já olhou isso? Tem que olhar o estoque, tem que fazer isso. Aí meu marido liga, oi amor. E aí ela fala, você muda toda quando ele liga, né? Então eu não era assim. Então às vezes eu não era feminina com ele, por causa do meu temperamento, que já é um temperamento mais expansivo, né? Um temperamento quente. Então eu aprendi, eu falei, eu preciso ser feminina, porque se eu quero um marido, um homem com uma alma masculina, eu preciso ser uma mulher feminina. E foi aonde que eu equilibrei isso tudo. Aham. Então a carreira ela é muito importante, sim. Eu não tô falando que não é. Mas esse equilíbrio de você saber qual é o seu sonho, porque você casou pra quê? Porque às vezes a mulher ela se perde nessa, de achar É pra porque que vem se vindo casou. muitas propostas. Eu tenho que casar, agora eu tenho que fazer isso, eu tenho que É, fazer mas o que é aquilo. casar? As pessoas nem sabem o que é casar. Eu também casei sem saber o que era casar. Então, por isso que eu errei muito na minha trajetória. Mas quando eu aprendi, e eu vou te falar uma coisa, sabe quando foi que eu aprendi? Quando eu comecei a ler as escrituras todos os dias, porque eu lia as escrituras esporadicamente, ou Uhum. quando eu ia na igreja eu escutava o pastor falar. Quando eu comecei a ler as escrituras, a Bíblia Sagrada, todos os dias, lá eu comecei a encontrar ensinamentos que me fez me tornar uma boa patroa, uma esposa. Olha para você ver como que ensina. E às vezes você tem livros, a gente vê que tem Uhum. muitos livros. Eu, como uma TDAH, eu quero confessar, fala só para vocês baixinho. Eu não gosto muito de ler. Então, já que eu não gosto de ler, eu leio só a Bíblia.
Bíblia só que é o suficiente. De verdade, não tô falando que as pessoas não têm que ler livros, tá? Pelo amor de Deus. É porque eu não gosto de ler. Desculpa, porque a senhora gosta, né? Mais ou menos, Você eu leio, gosta, eu leio você gosta de ler, né? Porque o eu seu leio perfil é aqui. ler. O meu perfil não é ler, gente. Meu perfil é ouvir. Mas a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu leio ali, isso é transformador para mim. Então, eu tô falando isso aqui porque muitas das vezes as pessoas Aham. falam assim: por que que a minha vida não muda? Por que que a minha vida não vai? Mente fechada. Você não mudou hábitos, você não mudou comportamentos. E não tem como você mudar de vida se você tem os mesmos hábitos. E outra coisa também, frisar que é escolher mudar o comportamento. Perfeito. É escolher ali a partir daquele momento, assim, o que que eu quero para minha vida? Ah, eu quero ser uma empreendedora de sucesso. Eu quero ter uma carreira em determinada área e abrir mão. É isso. Ou eu quero ter uma carreira sólida, mas eu quero poder olhar para minha família, ter a qualidade de E é vida, possível ter. buscar a espiritualidade, porque nós somos feitos o quê? De espírito, Alma alma e e corpo. corpo. Esse trio aí, se tiver, eu falo, se tiver um ali que não esteja bem ancorado, nós não estamos. E, Natália, quando eu falo pra você que eu sou improvável, e que eu fui uma improvável, é por isso. Porque eu, enquanto TDAH, eu não sei se você lê, não sou eu que estou falando, isso é pesquisa, tá? Isso é neurociência. Uma pessoa TDAH, a probabilidade dela dar certo em um casamento é mais desafiador. Eu sei bem o que você está falando. Na verdade, É mais desafiador, mas não é impossível. Isso eu falo sempre. O TDAH é uma condição, mas ele só se torna uma limitação quando você permite. E geralmente a gente fala assim, nós somos alma, somos corpo, espírito e alma. Eu preciso cuidar. Às vezes as pessoas falam assim, eu vou cuidar primeiro da minha saúde, então vamos para academia. Eu vou cuidar do meu espírito, ler bons livros, do meu intelecto, né? Vou ler bons livros, eu vou ver filmes, músicas boas. Mas a gente deixou por último, que é o espiritual, a gente acaba deixando por último. E ele é que nos guia para si. Eu costumo Até dizer para fazer as escolhas ali, tudo, né? porque eu costumo dizer que a nossa alma é como, ela é mimada. Eu costumo dizer que ela é como você está com fome agora, e ao invés de você comer um belo prato com coisas que vão te nutrir, você come uma coxinha. O que que acontece meia hora depois? Fome. A alma é assim, então eu preciso de um carro novo. Por uns meses você fica bem. E depois você se torna um vazio de novo. Por isso que você quer outro. Então, quando você cuida da sua alma, o que que acontece? Você começa a falar assim: eu quero. O que que eu vou fazer? Será que se eu comprar esse carro agora eu vou me apertar? Será que eu vou ter que trabalhar mais? Se eu tiver que trabalhar mais, eu vou ficar longe do meu filho. Se eu tiver que trabalhar mais, eu não vou poder fazer o jantar na minha casa. Então, quando você tá bem, e aí você começa a cuidar de tudo. E eu falo que, não se ofendam comigo, mas eu vou falar, quem tá me ouvindo. Quando você está bem em tudo, se você está fora do peso, sério, isso que eu vou falar aqui agora. Quando você está fora do peso, é mais emocional do que o que você come. Porque quando você está mal emocionalmente, você começa a colocar tudo pra dentro. Você não tá nem. Eu falo isso porque eu passei por tudo, gente. Eu passei por até uma transformação de aparência. As pessoas falam comigo assim, Lu, como é que você pode? Você mudou demais. Como é que você pode estar muito. Você tá mais velha e mais bonita. A transformação de mente, ela faz isso com a gente. E você pode estar em qualquer lugar. Você pode estar dentro de um templo, você pode ter uma religião, você pode ter o que for, mas se você não tiver essa transformação de mente, não é possível. mas você mencionou sobre carreira, né? Uhum. Mas a carreira também é escolha, né? Tudo Sim. Não isso. estou falando aqui também que a carreira que a Lu optou é a carreira deu certo para ela. Mas se a pessoa tem uma carreira e ela quer primeiramente conquistar, ela também está no direito dela. Sim. Não é? Eu acho que cada mulher ela tem que ter a sua opinião, a sua determinação para conquistar. Porque eu conheço pessoas que teve filhos velhos, mais velhos, porque preferiram formar uma carreira, estruturar a sua vida, Uhum. né? Então, isso é questão de escolha. Então, é importante que a gente também frise isso, né, Lu? Sim, Porque, sim. no seu caso, com relação, eu também penso que a família é essencial, mas tem pessoas que preferem não iniciar uma família e priorizar
as suas E é carreiras. uma escolha. E tá é uma tudo escolha bem. E tá é uma tudo ótima bem. colocação. Aqui eu trago, como a gente está falando, é uma colocação de quem já começou com o filho. Porque eu Isso. precisei, me lembro que eu não comecei dentro de um salão. Eu não comecei dentro de uma estrutura. Eu comecei puxando um carrinho de feira e com meu filho nas minhas costas. É. Então eu precisei levá-lo comigo, muitas das vezes, andando a pé, porque naquela época eu era bem esbelta, né? Que eu andava a pé, não andava. E eu colocava meu filho ali no colo, puxando o outro com a outra mão o carrinho. Então, assim, as escolhas são muito importantes. Também não é abandonar sua família, mas se você prefere ter uma carreira de sucesso, você pode também iniciar. Isso. É como a Ângela está falando. São escolhas que a gente faz. E essas escolhas, a gente precisa entender que todas elas têm consequências e vão impactar. E vão impactar de alguma forma. Mas quando tudo é muito bem planejado, a coisa No final dá sai certo. redondinha. É, Eu falo que nós mulheres, nós falamos mulheres no plural, mas cada mulher é única, é singular. Eu falo que Deus, em sua perfeita sabedoria, quando nos criou, estava inspirado. Literalmente, porque eu falo assim que nós carregamos vários nomes, várias nomenclaturas, é, e a gente ainda coloca a emoção, coloca o Tudo que a amor, gente faz. coloca o carinho. Eu falo assim, é muito diferente, por exemplo, quando você chega numa casa e tem ali o jeitinho que a mulher coloca. É uma plantinha que ela coloca ali, sim. é o forro que é diferente. Aí a gente entra na cozinha. Gente, a gente faz isso, combina as coisas ali. Sim. E quando você entra numa casa que não tem um olhar feminino ali. E eu acredito que, assim, até para ser empreendedora, você primeiro tem que empreender ali na sua casa. Eu acho que a empreendedora, ela é muito reflexo do que ela é dentro de casa. Igual, por exemplo, você estava falando aí da questão, né, do TDAH, eu acredito que seja uma dificuldade, mas tem ali um roteiro. Se você é uma pessoa organizada dentro da sua casa, você consegue ser organizada no seu negócio. Começa ali. A questão de você falar assim da organização. Eu falo, enquanto empreendedora também, falo, gente, não me chama para sair no final de semana. Porque o final de semana eu quero fazer nada, nada. E fazer nada para mim é muito Nada mesmo. importante, nada. Eu falo que eu sou publicitária até às 17 horas. Depois eu sou a Natália. Não me pergunto. Às vezes eu mando um vídeo, uma mensagem às 19 horas, eu falo, desculpa pelo horário. Porque eu, Natália, trabalho até às 17 horas como publicitária. Depois eu vou cuidar da minha casa, vou assistir meus filmes, vou assistir minhas séries. Eu gosto de ler, sou curiosa. Só que eu leio vários livros ao mesmo tempo. Eu começo um, quando eu vejo, estou lendo É outro, bem a característica. tô lendo outro. Mas gosto de ler. E o que eu estou querendo falar sobre isso? Que o empreender, ele começa ali dentro da sua casa. A organização. Aí, quando chega ali no domingo, eu já faço as marmitinhas para a semana, já deixo pra... Gente, não tem como mulher cozinhar todo Conhecer as dia nossas ali. limitações e conhecer os nossos desafios é importante para que a gente organize essa vida. Porque a nossa vida, como Exatamente. você perguntou, ai, como é que vocês conseguem? Organizando. Não tem outra forma. E quando eu saio fora do meu roteiro, Se perde. eu me perco, eu me perco. Então hoje, eu gosto de eu mesmo, gente. Eu sou uma pessoa controladora, mas hoje, assim, é uma controladora. Como é que chama aquele negócio dos anônimos, dos alcoólicos anônimos? Eu sou só que eu sou anônima. Eu tô na luta para parar com o controle. No meu salão hoje eu delego, mas não delargo. É, mas os vídeos, por exemplo, todos eu faço questão de editar. Então, e o dia que eu não tenho aquele tempo, porque num dia da semana eu programo os vídeos da semana toda e já coloco pro Instagram jogar pra mim, pra ele soltar. E quando eu não faço isso, não tem a cobrança que é dentro de mim, eu mesmo. Uma cobrança É eu interna, né? comigo mesmo. Então, assim, a gente precisa, a mulher, ela precisa ter essa organização do que ela vai fazer. E quando eu saio disso, eu coloco as minhas prioridades ali. O que que é minha prioridade? O que que pra mim eu faço questão de fazer?
O que que para mim ali vai somar? Né? E aí eu tinha essa questão, você como TDAH, você pode falar melhor. Aqui a Ângela olhando pra gente, o que que será isso? Enfim, ela como TDAH pode falar que o TDAH ele tem uma cobrança dentro dele muito excessiva. A gente se cobra o tempo todo. Por exemplo, se eu ficar um dia na minha cama, que é um direito meu, se eu quiser, eu fico o tempo todo assim, eu podia estar produzindo. Não é assim? Eu podia estar fazendo isso. É, tipo Eu isso. podia estar fazendo aquilo. A gente se força. A gente se força a ficar. Porque mesmo você ficando, por mais que você se força, porque eu, enquanto TDAH, eu vou contar um negócio pra vocês, vocês não vão acreditar. Quem me segue no Instagram fala, a Lu tá falando aí, não é. Eu tenho dificuldade de estar em festas. Eu vou falando assim com Deus, meu Deus, me ajuda. Por quê? Vamos lá, por quê? Porque eu me socializo até um certo momento. A bateria social A bateria social acaba. é muito baixa. Eu amo esse momento, por exemplo, eu estou nos meus atendimentos. Os meus atendimentos é muito mais um propósito do que em si um atendimento. Eu conversando com você, eu fico horas conversando ali com você. Mas se tiver 10 pessoas ali, eu já conversando, a minha bateria já diminui logo, eu já quero ir embora. Mas é porque o TDAH é como se fosse uma antena parabólica. Ele vai captando tudo, tudo, tudo. E essa Aí filha você está ali conversando com uma pessoa e tem 10 conversando, você está captando o que as 10 pessoas estão está falando, falando. fora os pensamentos aleatórios, e você está ali conversando. Quando você chega em Sim. casa, você quer desligar a luz, não quer ver ninguém, quer dormir. Isso, meu Deus. Aí você deita para dormir. Hoje eu tô aqui, eu que tô tendo Tá TDAH. perdendo. Não, acho que eu tô tendo Não, ela tá. Não, tem que. É pra entender o que a sua filha passa, porque não é fácil. É desafiador, gente. Porque eu tô pra gente assim pra entender. vocês. Ah, é? Desse Ô, jeito eu tô. gente, e falando, adorei. inclusive, tá quase vamos encerrar nosso Ô, bate-papo. que Você bate-papo acredita? gostoso. Não, a gente tem que marcar outros vários Nós bate-papos. precisamos, porque é muitos assuntos. É muito assim. E a Ângela tá perdida porque ela fica assim, meu Deus, ela é uma mulher sem um fio, não tem um negócio, não tem um ponto final. E acaba isso. É assim, gente, TDAH é E isso. com troca de assunto. Foi. Porque o TDAH é isso. TDAH, ser Acho que TDAH. você tem que chamar a gente para falar sobre o TDAH. Vamos. Seria bom, hein? Vamos. É uma Inclusive, boa eu tenho pauta. várias leis que né, neurodivergência, É é importante verdade, para eu fiquei tão orientar mães, feliz. Eu fiquei muito feliz, tá? porque as mães precisam também Porque eu compreender. Por acompanho. exemplo, quando você se conheceu tendo o TDAH, você se compreendeu melhor, né? Sim. Então, os pais, eles têm dificuldades de compreender uma neurodivergência, não necessariamente TDAH. Então, é importante também a gente trazer esses debates aí, quem Não, sabe, na com próxima vez. certeza, Verdade. com certeza. Podemos sim. Gente, o nosso papo tá tão bom. Mas vamos falar mais um pouquinho, tá? Porque o nosso papo é muito bom, vai para o YouTube, então dá pro pessoal. Mas essa questão é muito interessante. Por quê? Já que vocês me permitem falar sobre esse assunto, hoje eu vejo muito assim, é modinha. É modinha. Gente, não é que é modinha. Antigamente, as pessoas não tinham as informações que tem hoje. Sim. Hoje você tem as Sofria redes calada. sociais, né, que falam o tempo todo. Inclusive, nós estamos aqui falando sobre esse assunto. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, não é que eu penso desse jeito, dessa forma? Eu acho que eu tenho. Tá, mas antigamente a gente não tinha isso. A gente ia no médico, por exemplo, para tentar achar um diagnóstico, porque geralmente o TDAH ele não escuta, porque está pensando tanta coisa, aí chama várias vezes, aí você vai lá na torre, não escuta muito bem. Ou então, não lembra número, data, tô conversando com a pessoa, não lembra o nome. É esquecido. Aí leva no neurologista, tá perfeito. Sim. Entende? Hoje não. Hoje, se você vê aqueles sinais, você consegue ali e buscar ajuda. Isso que você falou é importantíssimo, porque a maioria dos CDH são empreendedores por questão de hierarquia, que tem uma dificuldade, por questão de horário, questão de verdade. liberdade. E aí, quando a pessoa, igual você falou assim, que até quando ela começa a entender que ela é TDAH, ela começa a olhar com mais carinho. Fala, nossa, mesmo eu tendo essa neurodivergência, que o cérebro pensa diferente, parabéns para mim que estou aqui conseguindo atender mais essa cliente. Mas, Ângela, fica aqui, Luciene, Lu. O convite para a gente falar sobre esses assuntos que eu falo que o Gira na Política, ele está aqui justamente para a gente falar sobre assuntos que precisam ser falados.
E, inclusive, por exemplo, a questão do TDAH, da neurodivergência, do autismo, do TOD. Tem hora que a gente escuta umas piadinhas assim, ah, hoje tem de tudo. Sim. Eu acho que está faltando empatia para as pessoas. Porque só ali quem tem o autismo, só quem tem o TDAH, só quem tem outro transtorno que sabe a dificuldade que é. Mas fica aí o convite para vocês voltarem a hora que vocês Sim, quiserem, vai ser um tá? prazer. E aí, para a gente já encerrar, eu vou pedir para vocês deixarem um recado para quem está assistindo. Ângela, para você, se você quiser reforçar mais uma vez o workshop, fique à vontade. Se você quiser, deixe também suas redes sociais para as pessoas te conhecerem, ver ali o que você está fazendo, o seu trabalho, te acompanhar. Lu, à vontade para deixar suas redes sociais. Inclusive, eu já estou seguindo as duas, já estou seguindo, já estou stalkeando, já tem um tempinho aí. Então, fica à vontade para vocês deixarem aí o recado final aí. Isso. Aqui em Betim, nós temos, Peraí, sim. só um minutinho. Aí vocês vão encerrar aqui, tá? Tá. Aqui em Betim nós temos uma vereadora, que sou eu. Estou sempre ativa, atuante nas causas, inclusive nas causas femininas, das mulheres. E eu estou à disposição na Câmara Municipal de Betim, o que vocês precisarem. E gostaria também de reforçar, nós falamos hoje sobre o tema de empreendedorismo. Então, no dia 17 de novembro, à 1 hora da tarde, na Câmara Municipal de Betim, nós teremos nosso workshop Mulheres Empreendedoras. Então, vai ser muito importante a sua presença. Eu vou estar lá, vai ter uma equipe lá, inclusive as pessoas, né, os profissionais do Sebrae. Então, aguardo todos vocês. Com temas atuais, né, Com Ângela? temas atuais, que é o marketing digital e também a inteligência artificial. Vocês falaram, você perguntou para a Lu se ela já atua na inteligência artificial, e eu confesso que esse curso vai ser de grande valia para mim, porque eu preciso me especializar mais nessa questão da inteligência artificial para contribuir Ângela, com o trabalho. ele me ajudou a fazer uma comida no Natal, que eu falei, que isso? Ah, foi? Fiz uma carne ao molho madeira. Com ele, com o chat GPT. Fiz um arroz. Gente, entende? Não, então Não, ajuda tá demais. O demais. chat do GPT tá demais. Já virou um amigo. Não, me ajudou a fazer uma comida que eu falei, até um pavê de abacaxi que eu nunca tinha feito. Então, assim, Então, são ferramentas que são úteis para as mulheres que empreendem e que elas querem ter um sucesso agora no final do ano. Então, venha que você vai ser bem-vindo e você vai gostar com certeza desse workshop que vai ser apresentado para vocês. Fora o network que vocês podem fazer entre uma e outra, né? Trocas de experiência, troca de trabalho que executa, é extremamente importante. Então, espero vocês. Muito obrigada. E agradeço, Gira, pelo convite, agradeço você, Natália, também. Muito obrigada. eu que agradeço. Gente, apesar de ter sido convidada aqui para falar de beleza, eu acabei falando do jeito que eu faço no meu Instagram. Falei menos de cabelo, mas eu sou uma mulher especialista, uma cabeleireira especialista em cabelos com curvaturas. Hoje eu atuo cuidando de mulheres com cabelos crespos, cacheados e ondulados. O meu papel é muito além do cabelo. Eu trago um olhar para a beleza de dentro para fora. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, minha rede social é Luciene Vasconcelos Oficial. Dá uma stalkeada lá, já segue. Já segue, já comenta, já compartilha e fala, Lu, te vi no Giro na Política. Vai ser um prazer bater um papo com você, porque eu mesmo gosto de responder as minhas redes sociais. Eu gosto desse contato com o público. E cuido hoje de profissionais que querem crescer na área, mas que querem ter uma qualidade de vida mesmo, sabe? Ser feliz quando ninguém tá olhando. É Sim. isso. Sem filtro. Sem filtro. Sem filtro. E aí, eu sou aquela empreendedora que descobriu como fazer isso, como se cuidar, como se olhar com esse olhar carinhoso para si, consigo mesmo. Porque nós que somos mulheres, a gente olha para tudo. Nós olhamos para todos com um olhar com detalhe, com sensibilidade. E às vezes a gente esquece de olhar para a gente. Então, se você quer conhecer o meu trabalho, entra lá nas minhas redes sociais, já começa a me seguir e estamos juntos. Eu me esqueci de falar da minha rede social. Minha rede social é vereadora Ângela Maria. Me segue lá também. Bom, pessoal, encerramos aqui mais um episódio no qual nós falamos sobre empreendedorismo feminino e como a mulher ela gira a economia. Muito obrigado.
Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, que foi super leve, muito interessante. Já fiquei aqui querendo que vocês retornem para a gente continuar a conversa. E você que nos assistiu, agradeço e até o nosso próximo episódio. Ao vivo.